Nação Tricolor, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo de assuntos sempre relevantes do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você está no lugar certo, aqui é seu lugar. Vamos agora parar de muita enrolação e bora falar do que importa. O assunto do momento, a bomba que explodiu ontem, quase 1 hora da manhã. Bahia demitiu Guto Ferreira. Ninguém esperava por isso. A verdade é essa. Ninguém esperava por isso. E a gente não esperava por isso por vários motivos. E desses motivos é porque não é perfil dessa diretoria do Bahia, Guilherme Belitani e Vitor Ferraz, demitir treinador assim com pouco tempo de resultados ruins. A gente já passou muita raiva aqui pedindo para sair o treinador e Belitani ficava ali sustentando até o último minuto. E Guto Ferreira, após a terceira derrota consecutiva e jogando dentro de casa, sucumbiu e foi demitido pela diretoria do Bahia. Mas aí tem um detalhe que algumas pessoas talvez não tenham percebido e não tenham se tocado. A gente está falando que não é perfil dessa diretoria do Bahia, Guilherme Belitani, Vitor Ferraz. Mas temos uma pessoa dentro do clube hoje que dirige o futebol do Bahia chamado Eduardo Freeland. E Eduardo Freeland, ele não tem o perfil que essa diretoria do Bahia tem. Ele é um cara que vem de fora, ele chegou esse ano para o clube e ele ficou responsável por assumir a parte de futebol. Então, torcedor, se você ainda está se perguntando, poxa, mas como é que essa diretoria fez isso agora? Eduardo Freeland está na área. Então, a gente tem um fator diferente para poder, com certeza, deve ter influenciado nessa demissão de Guto Ferreira. A gente sabe que Belitani é aquela coisa, segura, mas Eduardo Freeland é um cara que está vindo de fora, chegou esse ano aqui. Não tem nada a ver com o perfil dessa diretoria do Bahia. E eu acho que tem o dedo dele, nessa saída de Guto. Mas, independente disso aí, a gente precisa também falar sobre algumas coisas. Terceira passagem de Guto Ferreira aqui no Bahia, aonde no total ele fez 47 jogos, 20 triunfos, 10 empates, 17 derrotas. Guto teve uma passagem por outras vezes aqui no Bahia vencedora, só que dessa vez, apesar do Bahia estar no G4 da segunda divisão, mas deixa muito a desejar. E eu vou lhe dizer por quê, eu vou lhe provar por quê e talvez o porquê da queda de Guto Ferreira. Primeira coisa, Guto Ferreira caiu com o Bahia no passado para a segunda divisão. Ah, Tom, não foi culpa dele e tal. Sim, realmente. Não foi ele que montou o elenco, mas ele caiu com o time para a segunda divisão. Foi sob o comando dele. Isso pesou, mas nem tanto. Mas vamos falar de outras coisas aqui. Quando começou o ano, Guto Ferreira começou dando uma declaração muito polêmica que eu acho que não pegou bem. A gente, torcedor do Bahia, Bahia é time grande. O Bahia não pode mirar coisas pequenas. O Bahia é um time grande e precisa mirar coisas grandes. E Guto Ferreira já começou o ano falando que não esperem títulos, não esperem boas apresentações, não esperem isso, não esperem aquilo. Esperem apenas subir para a primeira divisão. Para um clube do tamanho do Bahia, com a torcida que o Bahia tem e com a história que o Bahia tem, é apequenar demais o clube. Eu, particularmente, detestei essa declaração dele. Não gostei nem um pouco. Seguimos o barco. Campeonato Baiano. Um campeonato onde você tem 10 times. Bahia e o Vitória, querendo ou não, são os protagonistas, tem que ser os protagonistas do Campeonato Baiano. Pode até não ganhar, mas tem que ser protagonista. E um campeonato baiano de 10 times, equipes bem limitadas. O Bahia, 10 times, onde 4 classificam. O Bahia ficou na 6ª colocação. E ficou na 6ª colocação porque no final, do meio para o final do campeonato, deu uma melhorada. Eu acho que vocês vão lembrar que o Bahia chegou a ponto, eu falei sobre isso, fiz vídeo sobre isso, o Bahia chegou ao ponto de quase entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Baiano, do Campeonato Baiano. Quase o Bahia entra na zona de rebaixamento para cair para a segunda divisão do Baiano. Vocês lembram disso? Tudo isso está guardado. O Bahia não classificou nesse pífio e fraco campeonato, tecnicamente falando, campeonato baiano aqui. Não classificou. O Bahia ficou no 6º. Vamos agora passar para a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste pelo mesmo caminho. O Bahia fazendo partidas ruins, perdendo jogos.
Uma Copa do Nordeste com 8 times, 4 se classificavam, o Bahia também não conseguiu se classificar. Vendo seus adversários avançarem, adversários teoricamente mais fracos do que o Bahia, avançarem para as outras fases, e o Bahia, onde tinha um grupo com 8 times, 8 classificavam, o Bahia ficou em quinto e não conseguiu classificar também para a Copa do Nordeste. Campeonato aonde o Bahia também tem que ser protagonista. Tem que ser protagonista. O Bahia também não conseguiu classificar. Aí você junta Campeonato Baiano, Campeonato do Nordeste, o time caiu para a segunda divisão, declaração polêmica. Vamos lá, vamos continuar. Vem a tal esperada Série B. O Bahia vai, começa a Série B muito bem, ganhando o jogo. Mas aí você olha, jogo, classificação, performance, não tá casando. Não tá casando. O Bahia tá no G4, mas o Bahia vem fazendo partidas muito ruins. O Bahia vinha ganhando algumas partidas, não por realmente merecer, fazer por merecer. Não é que não precisa atropelar os times, os adversários. Mas você precisa pelo menos jogar um futebol convincente, onde você fala assim, não, até que mereceu ganhar. O Bahia fez uma partida boa contra o Londrina, mereceu ganhar, foi lá, fez 4-0. Aí você pega Bahia e Ponte Preta, aí você pega Bahia e Criciúma, você pega Bahia e Sport. São partidas que o Bahia venceu, mas não era para vencer, não mereceu vencer. O Bahia ganhou do Criciúma, meu amigo, na camisa, na torcida empurrando, na força da Fonte Nova. O Bahia ganhou da Ponte Preta pelo mesmo motivo, não merecia vencer as partidas. E eu cheguei a comentar sobre isso. O Bahia vem vencendo suas partidas, mas não vem merecendo, precisa ligar um alerta porque a performance do time está mal. Quando a sorte, digamos assim, parou de jogar a favor do time, as coisas começaram a dar muito errado e o sinal de alerta foi ligado. O Bahia perdeu para a Chapecoense aqui dentro de casa, da Fonte Nova, não poderia perder jamais. A Chapecoense se não estava na zona, estava beirando a zona de rebaixamento. Chegou aqui, ganhou do Bahia de 1-0. O Bahia até teve algumas chances e tal, mas nada conseguiu fazer. Novo Horizontino, primeira vez, se eu não me engano, que o Novo Horizontino joga contra o Bahia, vem aqui na Fonte Nova, dá 1-0 no Bahia e deu 1-0, sabe? Bahia jogou o quê? 30 minutos bem, depois acabou. Atlético Paranaense veio aqui, ganhou do Bahia, sem muito esforço. O time do Bahia, a gente olha em campo, eu fiz um vídeo também sobre isso, onde eu coloquei defeitos na defesa do Bahia, falhas gravíssimas na defesa do Bahia, depois vocês olham aí no canal que vocês vão ver. Então assim, a gente via que o time do Bahia estava muito desarrumado. Resumindo, você junta Campeonato Baiano, Campeonato do Nordeste, performance muito mal do time na Série B, apesar de estar no G4, mas a performance do Bahia é uma performance que te dá um prognóstico muito ruim lá na frente. O Bahia está começando a cair ladeira abaixo. E eu tenho certeza que se fosse pela diretoria de fato, ele não seria demitido. Mas nós temos um fator surpresa chamado Freeland. E eu acho que ele deve sim ter tido algum tipo de influência nessa decisão. Agora, o que é que eu espero? Eu não espero que Freeland venha trazer treinadores somente da confiança dele, treinadores tipo Anderson Moreira, por exemplo, que foi pro Botafogo, né? Eu acho que está na hora do Bahia dar um passo um pouco adiante, né? A janela de julho está vindo aí, tem que trazer contratações que realmente cheguem para jogar, não jogadores tipo o Arley da vida, que está eternamente aí no banco, eternamente no DM, um Cirino da vida que veio aqui também para passear e ficar se recuperando no Hospital Bahia. O que eu espero do Bahia é que nessa próxima janela o Bahia traga contratações realmente cirúrgicas. Jogadores que cheguem, vistam a camisa e que dê conta do recado. Até para poder não jogar tanto nas costas dos meninos da divisão de base essa responsabilidade. Valeu, galera. Vou finalizar por aqui. Deixe seus comentários, o que é que você achou. Você concordou com essa demissão de Guto Ferreira? Você tem algum nome que possa vir já? Algum nome que você gostaria que fosse treinador do Bahia? Deixe nos comentários aí. Fui. Você é Bahia? Também sou Bahia. Tamo junto nessa. Bora, Bahia!